vocês que hoje eu vou dar tudo de mim. Vocês estão comigo? Glória ao Senhor. Hoje eu vou pregar uma mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração a semana inteira. E enquanto eu escrevia, eu comecei a ainda mais viver essa mensagem. Vocês vão entender. Vocês vão chegar lá comigo. Mas fala para a pessoa do seu lado e fala assim: não me deixa perder não me atrapalha. WhatsApp, Instagram, não me atrapalha. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar perguntando a vocês: quantos de nós temos promessas do Senhor? Levante sua mão. Quantos têm palavras que receberam do Senhor? Visões, sonhos, projetos. Eu tenho certeza. E se você acha que não tem, vai ler tua Bíblia que você tem. Todos nós temos projetos, sonhos, direcionamentos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Palavras, talvez você recebeu palavras no ventre da sua mãe. Quem já recebeu palavras? Falaram sobre mim no ventre da minha mãe. E pode ser que você começou esse ano falando assim: esse é o ano. Quem fez isso? Só para eu saber. Esse é o ano da minha virada. Esse é o ano do romper do Senhor na minha vida. Esse é o ano que eu vou viver todas as promessas. E eu creio. E aí pode ser que você, assim como eu, não sei se você é como eu, você chega, Vicky, para alguém que você ama, você fala: esse é o ano. O Senhor falou comigo há muitos anos atrás que ia acontecer isso, aquilo. Então, Vicky, esse é o ano. É ou não é? Você faz isso ou só eu? Você olha para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos, para os seus líderes, e você compartilha com as pessoas que você ama. Nossa, o Senhor falou uma palavra comigo. Fui no Legacy, o Senhor me deu uma palavra revelada, e é para mim, eu recebi. Quantos de nós fazemos isso? E aí quando você compartilha com alguém, vai se identificando aí, tá? Talvez a pessoa olhe para você e diz aquele: será? Só comigo? Talvez as pessoas olham para a sua vida hoje e falam: cadê? Como é que é? Você não falou que Deus falou com você? Você não falou que fulano, Deus usou o ciclano para te dar uma palavra? Você não falou que desde o ventre da sua mãe você tinha promessas? Cadê? E essas falas assim, normalmente não vai vir de alguém que você não conhece. Alguém sai na rua contando os projetos de Deus aí para as pessoas? Alguém pega um desconhecido e fala assim: deixa eu te contar que Deus falou uma coisa para mim. Falou que vai fazer isso na minha vida? Que alguém faz isso? Não. Você vai em quem você ama. Você compartilha com aquele que você ama. Porque você sabe que o que Deus falou para você é verdade. A palavra de Deus não mente. E eu sei que muitas vezes a reação dessas pessoas que a gente ama machuca. Talvez é você que tem vivido dias que você olha para o seu ano de 2026, que já está no mês 4. Você fala: meu Deus, o tempo está passando. Cadê, Senhor? Eu comecei acreditando muito. Me ajuda a continuar acreditando. O tempo está passando depressa. E aí as pessoas começam a apontar para você e falam assim: não é melhor mudar o plano, não? Será que... já ouvi isso? Será que lá já é o próximo? Você vai passar por um lugar, depois você vai para esse lugar? Será que você não entendeu errado? Tem certeza daquilo que o Senhor te falou? Você tem certeza? Isso se assemelha muito a uma história que a gente vai ler nessa noite. Eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. É a história de José. José não saiu da minha cabeça nessa semana. A história de José que você vai encontrar em Gênesis, no capítulo 37, versículos 5 a 11, eu quero ler com você. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele tinha tido. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos.
José é insistente, né? Ele foi lá e contou de novo para os irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou para o pai e os irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Vocês conseguem enxergar nessa história tudo que a gente relatou aqui? Assim como acontece na minha e na sua vida, a gente corre para contar as palavras para quem a gente ama. José também foi igual. Ele teve um sonho, ele correu para quem? Meus irmãos. Ó, eu sonhei isso. Depois ele conta para o pai. E aí é o momento que eu e você talvez tenham vivido dias. Eu quero falar com você nessa noite. Que você olha a reação das pessoas sobre aquilo que Deus falou para você. E você está ficando triste, chateado, decepcionado. Talvez você olhe e fale: estou decepcionado com tal pessoa. Porque olha o que ela me disse. Ela até me desanimou. Está tentando matar a minha fé. Não está acreditando. Mas eu amo essa pessoa. Qual é? Será que ela não me ama? Esse primeiro ponto da pregação de hoje é o título dessa mensagem que eu quero que você grave muito bem. Fala uma pessoa do seu lado assim, ó: só quem ouviu entende. Cutuca ela e fala: escuta aqui. Só quem ouviu entende. E eu falei o contrário para a mídia: só entende quem ouviu. Volta aí o vídeo, tá? Obrigada. Fala a pessoa do seu lado: só entende quem ouviu. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que José teve um sonho. Quem teve um sonho? Foi José. Com quem Deus falou? Me ajuda, igreja. Quem teve um sonho? Com quem Deus falou? José. Com José. Foi com ele que Deus falou. Deus falou com você. Deus falou comigo. É íntimo. É pessoal. Glória a Deus se as pessoas que te amam te incentivar, mas não jogue esse peso sobre elas. Porque quem tem que ter convicção daquilo que Deus falou é você. Quem ouviu foi você. Você não pode duvidar. Imagina a cena. Ele corre para os seus irmãos, depois conta para o pai, e nenhum deles entende nada. Talvez estava claro no coração de José o que significava aquele sonho, mas os irmãos e o pai estavam assim: o que você está falando, rapaz? Olha pra gente, olha quem nós somos, olha quem você é. Nem entenderam nada. O versículo diz, no versículo 6 e 9, que ele teve o sonho. Só entende quem ouviu. Eu preciso te dizer que as pessoas te amam sim, que elas querem sim o seu bem, mas eles não têm a menor obrigação de ter convicção daquilo que foi falado para você. Eles não têm a menor obrigação de acreditar. Sabe como que eles vão passar a acreditar? Chacoalha a pessoa e fala assim, ó: quando você começar a testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Quando você começar a ser testemunho vivo da palavra, do que o Senhor falou para você, a sua vida vai testemunhar para essas pessoas. A sua vida vai falar, vai mostrar ao mundo que o nosso Deus, Ele fala e Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre. É a sua vida. Quando eu entendi isso no Senhor, eu falei: tá leve. Tá leve. E quantas vezes a gente fica indignado, querendo colocar na cabeça da pessoa, falando: meu Deus falou. Você pode compartilhar sim, não estou falando para você não compartilhar, mas compartilha assim, ó, sem expectativa. E na certeza que essa pessoa vai ver o milagre acontecer. Na certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir. Aí você vai falar: lembra aquele dia que eu falei para você? Olha aqui, ó, meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Quando Deus fala algo comigo e com você, é comigo e com você. Eu tenho 2 exemplos que eu quero dar para vocês nessa noite. O primeiro, eu não sei se você sabe, mas eu e o pastor João tentamos engravidar por um tempo e a gente não conseguia. E na minha família só tem mulher. Então eu tenho 2 sobrinhas, eu sou tenho 2 irmãs, nós somos só mulher na casa.
Aí um belo dia, nós orando, clamando ao Senhor, na nossa antiga igreja, as pessoas não sabiam o que a gente estava tentando. Uma irmã de fé, chega em mim e fala assim: Rafa, Deus está gerando um menino no seu ventre. A palavra foi com a gente. Naquele momento eu olhei para o pastor João e falei: nós vamos ter um menino. E aí eu olhava para minha família e falava: eu recebi uma palavra de Deus, eu vou ter um menino. Família só de mulher, vocês lembram, né? Todo mundo, eita, é só um milagre mesmo. Mas eu estou falando para vocês, eu vou ter um menino. O Senhor declarou, o Senhor disse que vai ser um menino. Nós já temos o nome dele, é Theo. O Theo vai vir. É um milagre do Senhor na nossa vida. Acho que 1 ano depois eu engravidei, foi? 1 ano depois eu engravidei. Foi rápido? Não foi. Mas aconteceu no tempo perfeito do Senhor. E junto, pode aplaudir o Senhor, porque o meu Deus é isso. A nossa vida testemunha aquilo que o Senhor tem falado para nós. E junto dessa fase do Telzinho chegar na nossa história, eu me lembro como se fosse ontem. Eu e o João, ele nasceu em julho. Nos primeiros meses ali a gente começou a conversar e Deus colocou algo muito forte no nosso coração. É tempo de viver milagres. Parece clichê, né? Aí eu olhei para o Senhor e falei assim: Senhor, milagre na minha vida e na minha família, eu e o meu marido. O Senhor olhou para mim e falou assim: na sua família inteira. É no seu pai, é nos seus pais, nos seus sogros, nas suas irmãs, é na família. E vocês se lembrem que eu falei aqui que o Telzinho nasceu em julho, né? Em novembro eu descubro que meu pai está com câncer. Mas em julho Deus já tinha me falado que era tempo de viver milagres. É a palavra do Senhor na minha e na sua vida. Ele não mente. Ele é fiel. E nesse momento, com esse processo do meu pai, a gente fica: Deus falou, é tempo de viver milagres. Você é um milagre. Deus falou, é tempo de viver milagres. Você é um milagre. E Deus, ele não para por aí, porque ele falou pra gente que essa doença não é pra morte. Então essa doença não é pra morte. Nós cremos. As circunstâncias podem dizer o contrário. Enquanto eu preparava essa pregação, meu pai foi internado. Essa semana a gente pegou o diagnóstico dele, que retiraram todo o câncer. Ele não precisa fazer químio, mas ele ficou com febre essa noite, essa madrugada. E agora eu estava vindo para cá, minhas irmãs falando que ele está com uma infecção geral. Mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu continuo crendo na palavra do Senhor, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Vocês podem não entender, os médicos podem não entender, as pessoas podem dizer: ih, será? Mas o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração: essa doença não é para a morte, é um tempo de viver milagres. Eu estou aqui nessa noite, o pastor falou: você vai pregar? Eu falei: eu vou pregar, porque vai ficar gravado aquilo que o Senhor falou no nosso coração, vai ficar registrado que a fidelidade e a bondade do Senhor nos seguirão para sempre. E enquanto a gente adora, o Senhor está trabalhando comigo e com você. Enquanto você vem na presença do Senhor com as suas preocupações, com as suas dúvidas, com as suas chateações, o Espírito Santo de Deus não para de trabalhar. Ele trabalha para mim e para você que confia nesse nome. Ele é poderoso. Ele nos fortalece. E o que mais a gente aprende nessa história, pastor? Primeiro ponto, então, é que só quem ouviu entende. Segundo ponto é: o que as pessoas pensam não muda o que Deus diz. Mas estão falando, estão desacreditando, estão dando diagnósticos. Não muda a palavra do Senhor. As circunstâncias, tudo diz ao contrário. O que Deus falou com você? Qual que é a palavra que Ele te deu? Qual que é as promessas? Então traga a sua memória hoje. Essa é a noite de você trazer a memória. Essa é a noite das promessas do Senhor falar mais alto do que qualquer palavra que tenham te dito. Qualquer pessoa que olhou para você e falou: será? Não é melhor você mudar a rota? Não é melhor você desistir desse sonho? O Senhor diz para mim e para você: não desista, porque eu prometi para você. Eu disse para você. Eu sou o nome acima de todo nome. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. E nada para o meu agir. Nada pode mudar aquilo que o Senhor declarou sobre nós. O que as pessoas pensam não muda. Não muda o que o Senhor falou sobre mim e sobre você. Versículos à frente
frente na história, a gente vai ver que José, o pai fala para José, vai procurar os seus irmãos lá eles estão cuidando das ovelhas. E ele vai, e ele se perde. E os irmãos veem José vindo de longe, e a palavra nos diz que fala assim, lá vem o sonhador. Quantos são chamados de sonhador? Porque eu tenho essa fama. Eu sou sonhadora, gente. Às vezes eu falo, deixa eu ir. Já sonhei. E quando eu sonho, ainda falo assim, aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor que isso. Oh, aleluia! Então eu sei que minha expectativa, por mais que seja alta, do Senhor é muito mais alta. Glória a Deus. Isso aconteceu com José. Ele contou o sonho, e quando seus irmãos veem ele no versículo 19, fala assim, lá vem aquele sonhador. Não tem problema, não muda o que o Senhor falou sobre ele. Não tem problema. Eles diziam para o outro e começaram a rotular eles. Não interessa os rótulos que você talvez tenha. Para o Senhor você não tem rótulo nenhum. Você é apenas chamado de filho. Filho amado. Quem eu amo, a quem eu sonho, a quem eu tenho projetos, por quem eu morri. Talvez você tenha ouvido algo parecido. Ó o sonhador, ó a sonhadora. Ai, quem não sabe de Jesus fala quanta positividade. Você nunca pensa no negativo, não? Que isso? Meu Deus é negativo? Ele é perfeito. Não importa. Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor não passarão. Segundo ponto, então, que eu falei para vocês é que o que as pessoas pensam ou falam não muda o que o Senhor pensa a seu respeito e disse a seu respeito. E o terceiro que a gente aprende com essa palavra aqui é que nada pode parar o plano de Deus. Nada. Fala para o seu lado, nada. Mas fala com fé, para ela acreditar. Fala para ela assim, nada pode parar o plano de Deus. Nada. Eu quero ler com vocês mais para frente na história. Gênesis 37, 19-22 diz assim: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ainda tira sarro, né? Vamos ver. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de salvá-lo e levá-lo de volta. Quantos de nós, a gente olha essa história e fala: nossa, que terrível. Mas se você olhar para a tua história, é muito possível que você esteja vivendo algo parecido. Sonhos, projetos que Deus te deu, e vem as situações e pessoas que parece que está tudo indo ao contrário. Parece que está tudo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Parece que todas as coisas estão cooperando para não o nosso bem. A gente vê pessoas próximas de nós e fala: meu Deus, olha eu aqui, podia me dar tal oportunidade, podia abençoar minha vida em nome de Jesus. Olha o que está fazendo contra mim, falou de mim, eu não fiz nada. Nossa, que decepção. As pessoas muitas vezes, no seu orgulho, fechado no seu mundo, tentam algo contra nós. Eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez o seu trabalho, os lugares que você tem passado. Se você tem sentido algo te prendendo, quantas vezes eu já repreendi demônios? Falei: Deus, Senhor, em nome de Jesus, não é possível. Comece a declarar que a presença de Deus é maior do que qualquer situação. Comece a trazer à sua memória o que Ele te falou e creia. Nada pode parar o plano dEle. E perceba a perfeição do Senhor. Porque muitas vezes Ele usa situações assim, que parece que tudo está indo ao contrário, mas é a ponte para te levar até a promessa. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus não se esqueceu de José. Assim como Deus não se esquece de mim e de você. A palavra de Deus em Romanos 8, você já conhece. Romanos 8:28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
José nem imaginava que o que os irmãos estavam fazendo era ponte, não era o fim. Era uma ponte, não era o fim. Os irmãos achavam que estavam acabando com a história de José. Eles estavam impulsionando José. Eles estavam sendo instrumentos na mão do Senhor. Ponte. Talvez essa noite você se encontre no poço. Talvez você olhe para mim e fale assim: pastora, me jogaram nesse poço. Eu nem sei como eu cheguei aqui. Olha o que eu estou vivendo. Como que eu posso acreditar que os meus irmãos, a minha família vão se curvar à minha frente, como disse o sonho que eu tive? Não é possível. Depois José é vendido como escravo. Como que eu posso viver aquilo que o Senhor me prometeu? É impossível, Senhor. É impossível, Senhor. E o Senhor fala para mim e para você: nada para o plano do Senhor. Nada para. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A noiva de Cristo, amada, escolhida, separada. Os planos do Senhor para a sua vida vão se realizar. Depois você pode ler na sua casa, porque o tempo está contra mim nessa noite. Nada para o plano de Deus. Mas você vai ver nos capítulos adiante, Gênesis 37, 28, fala que venderam ele por 20 peças de prata. Venderam o irmão. Depois Gênesis 39, de 1 a 5, vai contar a história. Eu vou ler só um pedacinho para você gravar isso. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor, versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. E você vai ver que tudo que o José fazia prosperava. O Senhor estava com José. Ah, pastora, mas ele foi jogado no poço. O Senhor estava com José. Ah, pastora, mas ele foi vendido escravo. O Senhor estava com José. Pastora, como assim? O Senhor não te deixa. O Senhor não te abandona. O Senhor não desiste do plano que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes a gente desiste, mas Ele não. Ele não. O que me chama mais atenção é isso. É que a palavra deixa claro que o Senhor estava com José. Não se esqueça disso. O Senhor está com você. Mas eu te pergunto, você está com o Senhor? Você tem separado o seu tempo? Você tem priorizado as coisas do céu? Porque a gente tem duas escolhas diante da situação. Diante das circunstâncias difíceis, diante do poço. Eu poderia sim ter ficado na minha casa chorando, mas isso não revela aquilo que eu creio. Que o Senhor está trabalhando em meu favor. Que o plano do Senhor ninguém pode parar. Que independente das circunstâncias, existe um chamado de Deus para mim e para a sua vida, e você vai continuar avançando. Você vai continuar falando, você vai continuar vivendo aquilo que você prega, você vai viver, você vai avançar. Ah, mas eu ainda não cheguei na promessa. Vive hoje. O problema é que muitos de nós vivemos esperando chegar lá. E o Senhor fala: o caminho também é bonito, o caminho também é lindo. O que eu estou fazendo em você e através de você também é maravilhoso. Porque senão você projeta a sua esperança para esse lugar. Você projeta as suas expectativas e não vive o hoje. Você imagina se José tivesse feito isso? Como teria sido a história dele na casa de Potifar? Como teria sido a história dele quando ele é acusado pela mulher de Potifar? Talvez você não conheça essa parte, mas ele estava se dando muito bem, sendo bom administrador da casa do seu senhor, quando a mulher tenta seduzi-lo. Que ele era bonitão, a palavra de Deus que fala, viu, pastor João? Tenta seduzi-lo e ele cai numa enroscada. Ela vai agarrar ele, segura o manto dele, ele sai correndo e ela fala: olha, ele me agarrou. Aí pronto, lá vai ele para prisão. O que José fez? Ele olhou e falou: agora que eu não vou reinar mesmo, agora que aquele sonho não vai funcionar. Não, a palavra diz que ele ganhou a atenção do carcereiro. Ele foi o queridinho, ele que cuidava da prisão. Tudo que José fazia prosperava.
Então onde você está hoje, por mais difícil que seja as suas circunstâncias, é próspero. Há poder de Deus na sua vida. Comece a viver essa palavra. Comece a derramar essa verdade. Comece verdadeiramente a crer que o Senhor é por você. A presença de Deus estava com José. Seja no poço, seja na prisão, José estava na presença do Senhor. E ele foi próspero. E o quarto ponto que eu quero falar com você é: qual a sua reação diante da tribulação? E tem um pouco a ver com o que eu já estava falando. Você lembra que eu falei que só entende quem ouve? Deixa eu ver se está certo. Só entende quem ouve. Olha a cola aqui atrás. As pessoas ao seu redor podem desacreditar, mas o que Deus tem para mim e para você, Ele espera uma atitude minha e sua diante da tribulação. Ele espera de mim e de você o que diz em Romanos 5, versículo 3 a 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Você consegue ver na vida de José perseverança? Arrancado da sua família, jogado no poço, injustiçado, jogado na prisão. Mas a história não para por aí. Ele continua perseverando. E lá na prisão, Deus dá para ele a oportunidade de traduzir, de interpretar 2 sonhos: do copeiro e do padeiro, do faraó. E ele fala para esses 2, fala assim: quando você voltar lá para o palácio, não esqueça de mim. E aí ele foi perseverante de novo, porque eles se esqueceram. Mas depois teve um dia que Faraó teve também 2 sonhos. E aí ele se lembrou. Ele falou assim: escuta, Faraó, eu conheci um rapaz na cadeia. Ele interpretou o meu sonho e deu bom. O plano de Deus não para. Ainda que você ache que as pessoas que você achou que poderia contar, lembra de mim, se esqueceram de você. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. O plano de Deus não para na minha e na sua vida. As promessas do Senhor vão sim se cumprir. E o final da história é que ele interpreta o sonho do faraó. E ele anuncia um tempo difícil no Egito, um tempo de fome. Mas ele administrou muito bem, porque o Senhor estava com José. A bênção do Senhor estava com José também, quando ele está perto de Faraó. E Faraó prospera, se organiza. E quando a fome vem, eles estavam prontos, preparados. José, governador do Egito. Lembra dos irmãos? Os irmãos precisaram de comer. Estavam passando fome na sua cidade. E vão aonde? Para o Egito. E vão pedir comida para quem? José. E ali o sonho que José teve se realiza. A palavra do Senhor se cumpre. Quando seus irmãos chegam à sua presença, eles nem o reconhecem. Porque o que o Senhor faz na minha e na sua vida é isso. Ele muda a nossa identidade, Ele nos faz uma nova criatura. O que você já passou, já viveu, o poço, a prisão, ficou para trás. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Ele te dá uma nova identidade. Ele muda a sua história. Ele te coloca num lugar de honra. E aí eles fazem o que diante da presença de José? Se prostram. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele quer falar para mim e para você nessa noite. Você precisa perseverar. Perseverar aonde? Na presença do Senhor. Perseverar não é pensamento positivo. Não é perseverar sentado, sem fazer nada, sem buscar ao Senhor. Perseverar é na presença.
Porque é a sua presença que te dá garantia. A garantia de José é porque o Senhor estava com ele. Não é porque José era inteligente, não é porque José tinha uma boa aparência, como diz a palavra, mas é porque a presença do Senhor estava com ele. Você precisa perseverar diante das tribulações. Você precisa ter um caráter aprovado. Você precisa não se vender, não retroceder. José era homem, ele foi tentado por uma mulher. A mulher se ofereceu para ele. Ele podia ter falado, ó, pode ser que eu tenha vantagem aqui, né? Se ela, gostar de mim, a gente faz isso escondido, eu vou ter mais vantagens. Não! Ele perseverou, ele tinha um caráter aprovado. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei o que o Senhor espera. Eu sei qual é o fruto. Qual é o fruto do Espírito? É isso que eu tenho que derramar por onde eu passar. Caráter aprovado diante da tribulação. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de olhar e falar, Rafa, mas eu fico triste. Eu também fico. Não se engane, eu cheguei aqui já chorando. Todo mundo, o som da festa vai subir. Eu estava chorando. Mas é um choro que clama ao Senhor. Deus, cumpre a sua promessa. Deus, vai trabalhando. Deus, eu quero ver, eu quero testemunhar da sua bondade, da sua fidelidade. Não é um choro de, ai meu Deus do céu, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai meu Deus do céu, ninguém acredita no que o Senhor falou para mim. Não. Eu venho na presença do Senhor e eu persevero. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que Ele é poderoso para fazer. Eu creio que Ele está mudando a minha história. Eu creio que todas as promessas que Ele me disse se cumprirão. E a esperança é renovada. A palavra diz que a perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E essa não te decepciona. As pessoas podem sim te decepcionar, mas a presença de Jesus, o poder dele, jamais vai nos decepcionar. Fique de pé no seu lugar.